Então, pessoal, eu estou aqui com o simulador para a gente fazer o nosso experimento, né, sobre transformação da matéria. Que como que vai funcionar? Eu vou fazer aqui um experimento para vocês que a gente aumenta a temperatura, certo? Como no ponto de fusão. Aqui a gente no meio, nesse meio, a gente tem moléculas de água, certo? Que estão no estado sólido ou sólido, certo? Que estão no estado sólido. E aqui tem um reloginho para a gente falar sobre a pressão, né? Aqui a temperatura, aqui é para a gente aumentar a pressão, certo? E aqui a gente tem é como se fosse um fogo. A gente aumenta a temperatura e a gente diminui, certo? Enfim, pessoal, vou explicar para vocês aqui como que a gente vai fazer esse experimento, né? Bom, temos aí um diagrama de fases aqui do lado, em que que eu falei que a gente pode colocar que as moléculas sólidas elas estão mais juntas, como estão nesse exemplo. As moléculas líquidas elas estão mais separadinhas. As moléculas gasosas elas estão muito dispersas, certo? Então esse diagrama de fase aqui, pessoal, ele é básico, certo? É para a gente falar aqui sobre a temperatura de fusão, de líquido, sólido e gás, certo? Então, pessoal, continuando aí. Bom, as moléculas aqui estão no estado sólido. Se eu aquecer essas moléculas aqui, se eu botar fogo nelas aqui, ó, a pressão delas vai aumentar. Vocês estão vendo que elas estão ficando muito mais dispersas aqui. Isso que acontece na panela de pressão nesse caso, certo, pessoal? Essa é uma simulação, logicamente uma simulação aí. Então, aqui como elas estão aqui, ó, esse aqui é uma molécula, elas estão todas dispersas. Esse aqui a gente pode falar que é um gás, certo? Numa temperatura aí de 110 Kelvin, certo? Numa pressão que está variando de 120 a 114 atm, pressão atmosférica, certo? Aí, pessoal, a gente para de esquentar essas moléculas, elas vão ir diminuindo aos poucos o seu grau de dispersão, certo? E quando a gente diminui aqui a temperatura, elas vão ficando mais tranquilas, certo, pessoal? Então, a gente vai diminuindo, a pressão diminui de acordo com a temperatura. E vocês podem ver aqui, certo? Que eu estou diminuindo a temperatura aqui em cima. Lá em cima eu estou diminuindo a temperatura aqui, pessoal. Estou diminuindo a temperatura e a pressão está diminuindo junto com a temperatura, certo? E o que a gente pode tirar disso, pessoal? Bom, se a pressão ela aumenta de acordo com a temperatura, quer dizer que quando vocês estiverem esquentando a água lá para fazer o cafezinho de vocês, quando vocês aumentam muito a temperatura, a pressão não vai aumentar tanto, porque a panela provavelmente vai estar aberta e etc. Tem essas coisas, certo? Se vocês aumentarem demais a temperatura, a água vai entrar no seu estado de vaporização, que vai do estado líquido para o estado gasoso, certo? E o que a gente pode fazer? Nesse caso, o exemplo que mais se encaixa é a panela de pressão. Quanto mais você aumenta o fogo na panela de pressão, como eu fiz aqui no exemplo a seguir, nesse exemplo aqui, ó, o que está acontecendo aqui quando eu aumento a temperatura? As moléculas não estão ficando mais dispersas? É isso que acontece na panela de pressão. Só que na panela de pressão você tem aquele pininho em cima, que serve para você diminuir a pressão com o passar do tempo, certo? Porque senão acontece a explosão da panela de pressão, que é muito perigosa para a gente ficar perto, certo? Se não ocorrer aquele pininho em cima para a gente diminuir a pressão da panela, para a panela se auto-diminuir a pressão, ela acaba explodindo, pessoal, porque não vai ter onde o gás sair, então ele vai comprimir, e vai ter uma hora que esse gás não vai ter lugar para ir, ele vai ter que sair de algum jeito. Então, é onde que ocorre a explosão das panelas de pressão dentro da casa da gente, que é muito, muito, muito perigoso a gente ficar perto dessas
dessas panelas quando elas estão nesse estado de explosão aí. E pessoal, o que eu queria dizer? Bom, nessa aula eu estou passando para vocês um experimento, PS, uma simulação, certo? Esse experimento não é um experimento em si, porque vocês sabem praticamente como que você vai lá como que funciona o aquecimento da água pelo passar do estado sólido do estado líquido para o gasoso, certo? Porque provavelmente vocês fazem café, eu já vi a mãe de vocês fazendo café, e é isso que acontece. É um experimento simples que vocês podem fazer na casa de vocês aí, que vocês têm que tomar cuidado para não se queimar aí também, né? É claro. Então, é um experimento simples, eu acho que não tem tanta necessidade de eu estar fazendo para vocês e mostrando como é que funciona esse experimento, porque vocês provavelmente vê isso todos os dias na casa de vocês. Então, o que eu estou passando nessa aula para vocês é mais uma simulação para vocês verem como que as moléculas reagem a determinada temperatura e a determinada pressão, certo? Se esse recipiente que vocês estão vendo aí nessa figura fosse aberto, pessoal, essas moléculas que estão contidas aqui dentro, elas sairiam. Por quê? Porque aconteceria um processo de vaporização dessa água, certo? Supondo que isso aí seja água, certo? Agora, pessoal, esse elemento que está aí dentro desse tubo aí, não é a água, tá, pessoal? Porque esse é o neônio, esse é o neônio, é um gás nobre da tabela periódica, tá? Esse aqui serviu só de exemplo, mas eu vou colocar a molécula de água aqui para vocês verem como é que ela funciona. Enfim, pessoal, essa aqui é a molécula de água, certo? Então, eu vou aqui, ó, colocar mais pressão aqui. Vou adicionar mais pressão e mais moléculas de água. A temperatura está 479 Kelvin. Deve estar mais ou menos 150 graus Celsius. Então, eu não consigo fazer essa conta de cabeça, mas está mais ou menos essa temperatura. Se eu diminuir essa temperatura, as moléculas vão entrar no estado sólido, vão virar gelo, igual vocês estão vendo aí, que elas vão se reorganizando de acordo. Bonitinha, tá vendo? Vocês estão vendo aí que elas vão organizando, ó, certo? Agora parei nessa temperatura, 100 Kelvin. 100 Kelvin, olha como é que elas estão. Elas estão emparelhadas certinho mesmo, do jeito que elas estão nesse estado aí. Qual estado vocês acham que são esses? Bom, pessoal, observando bem, esse estado é o estado líquido, porque as moléculas estão juntas, porém elas não estão totalmente juntas umas com as outras, certo? Se elas estivessem muito juntas mesmo, eu teria que diminuir muito aqui a temperatura. Para cair, para ela organizar muito mais. Aí elas ficam estáticas, tá vendo? Elas não mexem. Esse é o estado sólido, pessoal. Aqui está 3 Kelvin. Deve estar a menos, sei lá quantos graus Celsius aí negativos, certo? Então, se eu aquecer um pouquinho, elas começam a agitar. Tá vendo como é que elas começam a tremer, mexer demais umas com as outras, entenderam? Esse aqui é o estado sólido. Esse é o estado líquido. Esse estado líquido, pessoal, que vocês tanto veem aí quando vocês estão esquentando a água para fazer café, fazer café quando a sua mãe estão fazendo café aí, e etc. E quando essa água, quando a gente aquece muito essa água, por exemplo, aqueci. Estou aquecendo a água aqui, olha como que as moléculas ficam de acordo com que a temperatura vai aumentando. Elas começam a se dispersar bastante, então vendo? Se esse recipiente, igual eu falei com vocês antes, fosse aberto, essas moléculas elas sairiam desse recipiente, porque elas entrariam no estado de vaporização, que é o estado aí que eu já falei, já conversei com vocês, né? De vaporização, certo? Como essas moléculas, como esse recipiente é fechado, essas moléculas não tem para onde ir. Então elas ficam sempre contidas aqui, e é o que acontece na panela de pressão. Só que na panela de pressão você tem aquele pininho que faz com que o vapor da água saia. Aquele vaporzinho que sai,
quando você tem aquele pininho da panela de pressão saindo aquele vaporzinho lá, é a água, pessoal. É a água que sai porque ela precisa sair, porque ela não pode ficar contida dentro da panela de pressão, entenderam? Então, é assim que funciona quando vocês estão fazendo o café de vocês e etc, entendeu? Então, se eu abrir aqui um pouquinho, ó, se eu apertar, se eu fazer uma pressão aqui dentro, o que acontece? Eu vou diminuir o volume, não vou? Já falei isso aqui com vocês. E a temperatura... Pegaram aí? Pegaram o que aconteceu? Pegaram? Então, pessoal, é isso que acontece quando vocês têm aí a panela de pressão de vocês. Então, vocês aqueceram. Aqueceram muito. Essas moléculas aqueceram mais. Aqueceram, até chegar numa temperatura em que as moléculas ficaram muito dispersas. Ou seja, aí você pega esse negócio aqui, ó, esse êndolo aqui, e abaixa para chegar numa pressão pequena. Tá vendo que as moléculas não tem para onde ir? Então, o que vai acontecer? O volume vai diminuir e esse êmbolo vai estourar. Tá vendo? É assim que acontece na panela de pressão da gente dentro de casa, pessoal. Por isso é muito perigoso a gente tá aí fazendo o feijão da gente, cozinhando e etc. E a panela de pressão não tá saindo a pressão por aquele pininho que a gente tem em cima. Acontece da panela estourar na cara da gente e a gente sofrer algumas lesões aí, como vistas aí. Então, pessoal, esse estado que nós temos aqui, que eu estou mostrando para vocês aqui, é o estado sólido, líquido, desculpa. As moléculas estão dispersas aí, mas não estão tão dispersas assim, elas estão juntinhas, estão lá naquele trem ali e tal. Na temperatura de 336 Kelvin, menos 273 aí, dá mais ou menos... sei lá, pessoal, 50 por aí, 50, 80 graus, 90 graus por aí. Já é mais ou menos a temperatura em que a água começa a chegar no ponto de ebulição. Entenderam? E é isso que acontece, pessoal. O que eu queria passar nessa aula para vocês? Eu vou explicar mais um exemplo aqui de mudança de fase para vocês. Aqui eu queria falar mais sobre, dar um exemplo sobre um cotidiano nosso, né? Que é sobre a panela de pressão. E agora, pessoal, eu vou fazer uma outra parte aqui que eu vou sobre os estados da matéria, certo? A gente tem aqui o estado sólido. Aí, a gente vai aquecer esse estado sólido, certo? Aí eu vou mudar aqui para de água. Eu vou aquecer, tô aquecendo. O que está acontecendo? A temperatura está subindo e as moléculas estão ficando mais dispersas. Ou seja, o estado líquido ele está começando a virar um estado gasoso. Estão vendo que as moléculas estão todas dispersas aqui dentro desse tubo? Então, é assim que acontece, certo? Agora, deixa eu esfriar só um pouquinho. Vou esfriar, estou esfriando, vou esfriar muito até as moléculas ficarem totalmente juntas de novo, para vocês verem como que funciona aí. Tá vendo que de acordo com que eu diminuo aqui a temperatura, essas moléculas elas vão diminuindo a velocidade com que elas vão atuando aqui umas com as outras, elas vão diminuindo até elas ficarem totalmente estáticas, paradinhas. Aqui, eu estou na temperatura de 7 Kelvin, deve ser uns 180 graus negativos aqui e as moléculas estão paradinhas, umas com as outras, entenderam, pessoal? É assim que funciona no estado sólido, entenderam? Então, quando você aumenta aí a temperatura demais, ela começa a se dispersar muito. Então, mudei aqui para o estado gasoso. Esse é o estado gasoso. A gente tem a temperatura de 430 graus Celsius. A temperatura de ebulição da água aí, se você for converter isso em graus Celsius. Certo? 430 Kelvin. Então, esse é o estado gasoso da nossa água, certo? É assim que fica as moléculas de água quando você está aquecendo lá a água para fazer um cafezinho seu, sossegado, entenderam? É assim que funciona. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o estado líquido. Esse é o estado líquido, pessoal. Olha como essas moléculas estão. 286 Kelvin, mais ou menos, deve ser 50 graus Celsius ali,
Olha como essas moléculas de água estão. Elas estão no estado sólido, líquido. Líquido, se você esfriar mais um pouquinho. Se você esfriar mais um pouquinho, ela começa a dispersar e começa a ficar sólida. Tá vendo? Que ela expande o volume. É isso que acontece. Outro exemplo que eu posso dar para vocês, pessoal. Olha para você ver. Eu vou aquecer aqui um pouquinho para chegar aqui no estado líquido de novo. Estado líquido. Pronto. O estado líquido ele é normal, como a gente consegue ver a água aí e etc. Quando você esfria, é o caso do gelo, naquelas forminhas de gelo dentro daquelas vasilhas. Vocês já perceberam que quando você coloca o gelo, quando você enche uma garrafa de água e coloca dentro do freezer, provavelmente você já deve ter feito isso, algumas dessas garrafas elas estouram. Se vocês já perceberam isso, pessoal, é por conta disso aqui, ó. Você tem o estado sólido, líquido, né? Desculpa, o estado líquido. As moléculas estão agitadas. Só que como eu vou esfriar aqui, eu vou esfriar. Esfriei. O que acontece com as moléculas? Elas não expandem um pouco? Olha como é que elas expandiram. Elas expandiram. E por causa dessa expansão das moléculas para o estado sólido, é que acontece a quebra das garrafas de PET que você coloca dentro do freezer e etc. Algumas racham, algumas trincam por causa dessa expansão da água, entenderam, pessoal? Então é isso que acontece quando você coloca lá uma garrafa de água dentro da geladeira e deixa congelando. Ela vai quebrar. Com certo tempo ela vai quebrar porque as moléculas de água estão expandindo, certo? E se a garrafa não for forte o suficiente, ela estoura mesmo, ela quebra mesmo. E já era, pessoal. É assim, é isso que acontece. Certo? Então, pessoal, nessa aula aqui deu para me explicar para vocês como que funciona aí o estado. Esse é o estado sólido, tá? Das moléculas, que as moléculas estão expandidas. Olha como é que elas expandem quando você congela, certo? Então, através dessa aula eu queria mostrar para vocês um pouco da simulação desse programa, um pouco da relação dos estados da matéria com o nosso cotidiano, certo? E, pessoal, eu queria que vocês entendessem como que funcionam esses estados da matéria, certo? Então, nessa aula a gente aprendeu duas coisas. A relação dos estados da matéria com o nosso cotidiano e um experimento. Eu expliquei que o experimento básico que vocês podem estar fazendo na casa de vocês, que é aquecer a água para fazer um café, por exemplo. Vocês podem chegar no ponto de ebulição da água, que é mais ou menos 100 graus Celsius, a temperatura do mar, e a altura ao nível do mar, certo? Então, pessoal, é assim que funciona, certo? Eu não vou fazer esse experimento na minha casa, porque é um experimento bem simples. Eu acredito que vocês podem fazer aí na casa de vocês. E eu já mostrei aqui também como que vai funcionar esse experimento de vocês aí quando vocês estiverem aquecendo a água para fazer o café de vocês. Por esse motivo eu não vou fazer, porque é um experimento bem simples. Eu mostrei aqui a simulação desse experimento que vocês vão fazer e se vocês quiserem fazer, podem fazer, tá? Para vocês entenderem esse processo. Mas acredito que vocês já viram também, porque a mãe de vocês provavelmente faz aquele cafezinho de manhã, aquele cafezinho à tarde. Aí vocês podem ficar acompanhando ali aquele processo de água, certo? Geralmente, quando a gente está aquecendo, quando a mãe da gente está aquecendo a água para fazer o café, elas colocam um prato em cima ali para que a água aqueça mais rápido. E quando você tira o prato, você pode ver que o vapor da água está todo agarrado no prato. Aquilo ali é o processo de sublimação, de condensação, pessoal. Que o vapor da água sobe, gruda adere ao prato e depois ela cai de novo. Aquilo ali é a condensação, pessoal, que acontece, certo? Acredito que vocês já viram isso também. Então, pessoal, eu não vou entrar muito em detalhes sobre esse experimento. Eu mostrei aqui para vocês uma simulação. Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E um abraço, pessoal. Mais para frente a gente vai ver aí mais matérias sobre isso. Espero que vocês tenham aprendido sobre as mudanças da matéria, os fenômenos físicos e químicos, né? E as principais características da matéria aí, as gerais e as específicas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e obrigado, pessoal. Até a próxima aula.